Irmão, eu não sei o que você tá passando, eu não sei como é que tá as dificuldades na sua vida, eu não sei o que você tá enfrentando, cara. Porque, irmão, a gente tem vez que a gente passa por situações muito complicadas. Às vezes a gente passa por coisas que ninguém mais entende a não ser nós mesmos. Porque a dor é tão grande, mas tão grande, que a gente meio que se perde. Porque nosso subconsciente fica nos acusando a todo momento. A gente meio que parece que não acha mais motivo para ter felicidade nesse mundo, porque a dor interna de nós está tão grande, mas tão grande que nada mais parece ter sentido. Irmão, se você está passando por qualquer momento difícil, por uma dificuldade tremenda, eu quero dizer que isso vai passar, tá? Se o seu subconsciente está te acusando a todo momento, eu quero dizer que isso não vem de você. Isso é o mal tentando colocar coisas ruins na sua cabeça, porque o inimigo ele sabe do nosso potencial, cara. Ele sabe que a gente é filho de Deus e ele quer tirar tudo de bom da nossa vida. E como é que ele faz isso? Nos acusando, irmão. E quando ele nos acusa, é difícil a gente ignorar tudo isso. Porque, cara, infelizmente o inimigo sabe como nos acusar. Ele sabe, não tem o que fazer. Porque o cara é inteligente. Mas, irmão, o que ele não é sábio. Então, cara, se a gente tá sentindo constantemente um peso nas nossas costas, isso não vem da gente. É o inimigo colocando peso aqui, porque ele sabe que sem o peso, ele sabe que se a gente parar de nos acusar, a gente vai encontrar Jesus e a gente vai encontrar propósito nessa vida. Cara, o mundo, juntamente com o inimigo, ele tende a nos fazer uma pressão gigantesca para que a gente se sinta um nada. Mas, irmão, até mesmo nesse universo inteiro, que literalmente a Terra mesmo é só um grãozinho de nada, Deus, ele concorda comigo que Deus é acima de todo o universo? Ele é maior que tudo isso? E, cara, Deus mesmo sendo maior que o universo inteiro, porque ele criou o universo, então ele é maior que tudo isso. Ele quer morar dentro de cada um de nós? Aos olhos da sociedade, a gente pode ser literalmente nada, cara. A gente pode ser só mais um corpo ali no meio. Mas, irmão, pra Deus, a gente é único. A gente tem um valor infinito, cara. Então não deixe os pensamentos ruins pararem em você, irmão. Lembra de quem te salvou lá atrás. Lembra da obra de Jesus Cristo na cruz. Ele foi pregado, açoitado, torturado, morto. Mas, cara, tudo isso para que a gente pudesse ter vida e abundância. Ele ressuscitou para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. E, cara, não espere você morrer para viver com Jesus, não. Comece a viver com ele aqui na terra. E eu sei que é difícil, porque enquanto a gente está em um corpo de carne, enquanto a gente está na terra, a gente é suscetível ao pecado, a gente é seduzido pelo pecado, porque o inimigo sempre vai lançar tentações e pensamentos negativos para que o quê? Quando a gente se sente ruim e sente mal aqui na mente, a gente tende a recorrer a alguma coisa que nos dê prazer. E é aí que o pecado vai entrar. É aí que o inimigo, além de nos acusar para que a gente fique mal aqui, ele vai mandar o pecado na nossa vida para que a gente caia no pecado, meio que tente encontrar um prazer ali para aliviar essa dor que a gente sente. Quando, irmão, o prazer do pecado, ele pode parecer muito grande aos nossos olhos, mas depois que ele é consumado, só resta dor e ódio. Sendo que o amor verdadeiro é o que se encontra em Cristo. É nele que tudo existe e é nele que a gente pode ser feliz de fato. Cara, quando o inimigo nos acusa, ele quer nos tirar aquilo que a gente mais tem de valor, que é o amor e o propósito. E onde é que a gente encontra isso? Onde é que a gente encontra o amor verdadeiro e o propósito verdadeiro? Não é nas drogas, não é em sexo, não é em álcool, não é em doce, não é em nada disso. É em Jesus Cristo. É nele que a gente tem que chegar perto quando a gente está passando por uma coisa que ninguém entende. Porque, irmão, se tem uma única pessoa, além da gente, que entende a nossa dor muito mais do que nós, é o próprio Senhor Jesus. Porque um dia ele se fez carne e habitou entre nós como um homem. Só que ele não pecou. E, cara, ele entende, então, tudo que a gente passa, porque um dia ele esteve no nosso lugar, só que ele resistiu de frente de nós. Ele foi muito mais forte do que a gente. Então, irmão, se você está passando por um ataque espiritual na sua mente, passando por momentos difíceis, em que você se sente como se nada fosse o suficiente para que você encontrasse um propósito, tenta se aproximar de Deus, cara. Se aproxima de Jesus, porque nele a gente encontra propósito. Então, se a gente está se sentindo nada, se sentindo vazio, vamos tentar se encontrar com Jesus, cara. Porque se a gente chega perto dele, a gente vai encontrar amor, a gente vai encontrar carinho, acolhimento e principalmente um propósito. Porque o inimigo, cara, isso aí, ó, se a gente tá se sentindo mal, tudo bem. A gente pode estar se sentindo mal hoje e melhorar depois. Mas o inimigo, ele sempre vai bater na nossa porta e ele sempre vai tentar nos fazer ficar pior. Mas, cara,
toda vez que ele fizer isso, a gente tem que buscar Jesus cada vez mais. Porque a cada vez que a gente busca Jesus, mais o mal fica bravo, mais o inimigo fica bravo. E ele vai vir com mais forças tentando fazer a gente se perder cada vez mais. E essas cada vez mais que ele tenta nos acusar, que a gente tem que ficar mais próximo de Jesus. Então a toda vez que ele tenta o nosso mal, acaba que Jesus transforma o mal em bênção. Por quê? Porque quando a gente sofre uma tentação e a gente se aproxima de Cristo, meio que a gente se aproxima mais do próprio Deus. E aí o inimigo vai se enfraquecendo enquanto a gente se fortalece. Basta a gente não ficar aceitando essas acusações que não são reais, cara. O inimigo aqui, ó, falando aqui para que a gente se sinta mal e se afaste de Deus. Então, cara, quando os pensamentos ruins vierem, quando a dor vier, saiba que você não tá sozinho. A gente não consegue ver, mas Jesus tá aqui com a gente, o Espírito Santo tá aqui para nos consolar. E basta a gente ter fé nisso. Porque fé é sobre crer naquilo que a gente não consegue ver. A gente não consegue ver o Espírito Santo. A gente não consegue ver Jesus aqui, mas eles estão conosco. Deus está conosco. Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Tudo isso é Deus. Deus é e Ele está conosco. Então, irmão, não tenha medo, não se deixe influenciar pelo mal. Porque, cara, Deus vale muito mais. E quando a gente se aproxima de Jesus, a gente vê que o inimigo pode mandar o que quiser, mas que a gente nunca mais vai perder o nosso propósito nessa vida. Um beijo, irmão. Até o próximo vídeo.